A noite caiu como um manto escuro sobre a luxuosa Quinta da Bela Vista, enquanto uma tempestade ameaçadora se formava no horizonte. Ricardo Teixeira, o magnata do vinho de 45 anos, conhecido pela sua frieza nos negócios, observava as nuvens pesadas através da janela do seu escritório. A sua esposa, Isabel Fonseca, de 40 anos, entrou na sala silenciosamente, os seus olhos carregando o peso de mais uma tentativa falhada de FIV. "Achas que alguma vez teremos o nosso milagre, Ricardo?" perguntou Isabel, a sua voz mal escondendo a dor que ambos sentiam. Ricardo virou-se, os seus olhos encontrando os dela. "Não sei, minha querida, mas prometo que não vou desistir." Eles não faziam ideia de que o destino estava prestes a intervir da forma mais extraordinária. Um trovão súbito abalou a casa, fazendo as luzes piscar. No mesmo instante, o sistema de segurança disparou um alerta. Ricardo franziu o sobrolho, verificando rapidamente as câmaras no seu tablet. "Há algo à porta da frente", murmurou ele, intrigado. Isabel inclinou-se, curiosa. O que poderia ser a esta hora, com este tempo? Ambos se dirigiram para a porta principal, a ansiedade crescendo a cada passo. Ricardo, sempre cauteloso, pegou numa bengala de madeira de um armário próximo antes de abrir a porta. O que eles viram deixou-os paralisados. Ali, precariamente abrigado da chuva pelo pequeno alpendre, estava um grande cesto de vime, e dentro dele, envoltos em cobertores esfarrapados, 6 bebés recém-nascidos dormiam pacificamente, alheios à tempestade que rugia à sua volta. "Meu Deus!" sussurrou Isabel, as mãos voando para cobrir a boca em choque. Ricardo, normalmente tão composto, sentiu as pernas fraquejarem. Isto é impossível!" gaguejou ele, incapaz de acreditar no que os seus olhos viam. Isabel foi a primeira a recuperar do choque inicial. Com as mãos a tremer, inclinou-se para pegar numa das crianças. O bebé, sentindo o movimento, abriu os olhos, um olhar azul celeste intenso que parecia conter todos os mistérios do universo. "Ricardo", chamou Isabel, a voz embargada pela emoção. "Eles estão com frio. Precisamos de os levar para dentro, já!" Como se acordasse de um transe, Ricardo pegou no cesto e levou-o para dentro da quinta. O casal moveu-se silenciosa, mas urgentemente, levando os bebés para a sala de estar, onde uma lareira crepitava. Enquanto Isabel verificava cada criança com o cuidado de uma mãe, Ricardo procurou no cesto por qualquer pista sobre a origem das crianças. Não havia nada, exceto uma pequena nota machucada que dizia: "Por favor, cuidem delas. Elas merecem uma oportunidade." Sem nomes, sem explicações, disse Ricardo, a frustração evidente na sua voz. Quem faria isto? E por quê? Isabel, ocupada a enrolar os bebés em cobertores quentes, olhou para o marido com os olhos marejados de lágrimas. Talvez este seja o nosso milagre, Ricardo." As palavras de Isabel desencadearam uma torrente de memórias em Ricardo. Flashbacks de anos a lutar contra a infertilidade encheram a sua mente. Flashback. O consultório do médico era frio e impessoal, muito como as palavras do clínico. "Lamento, senhor e senhora Teixeira, mas as vossas chances de conceber naturalmente são praticamente nulas." Isabel chorou silenciosamente, enquanto Ricardo, determinado como sempre, perguntava sobre alternativas. FIV, barrigas de aluguer, adoção. Eles tentaram de tudo. Meses transformaram-se em anos. Cada teste negativo, cada adoção falhada, era como um punhal no coração do casal. Ricardo, o homem que podia comprar quase tudo no mundo, sentia-se impotente perante o desejo mais profundo da sua esposa. A última tentativa de adoção tinha sido particularmente dolorosa. Após meses de preparação, visitas e esperança, a mãe biológica mudou de ideias no último minuto. Isabel ficou devastada, e Ricardo jurou que nunca mais deixaria a sua esposa passar por aquela dor. Fim do flashback. Ricardo piscou, voltando ao presente.
Olhou para Isabel, que embalava 2 dos bebés, os seus olhos brilhando com um amor que ele nunca tinha visto antes. Isabel, começou ele, hesitante. Não podemos simplesmente ficar com eles. Precisamos de ligar para as autoridades, encontrar os seus pais. Isabel olhou para ele, uma determinação feroz nos seus olhos. Ricardo, não vês? 6 bebés, abandonados exatamente à nossa porta, depois de tudo o que passamos. Ricardo sentiu o coração acelerar. Uma parte dele queria ser racional, seguir os procedimentos legais. Mas outra parte, uma parte que ele há muito tinha enterrado sob camadas de lógica e pragmatismo, começou a agitar-se. E se, hesitou ele, as palavras soando estranhas na sua boca, e se cuidássemos deles? Só por um tempo, enquanto investigamos de onde vieram. O rosto de Isabel iluminou-se de esperança. Farias isso? Ricardo olhou para os 6 rostos minúsculos, cada um único e perfeito à sua maneira. Ele sentiu algo mudar dentro de si, como se uma porta há muito fechada estivesse finalmente a abrir-se. Sim, disse ele com firmeza. Vamos cuidar deles e vamos descobrir de onde vieram. Naquele momento, enquanto a tempestade rugia lá fora, uma nova família nascia dentro da quinta da Bela Vista. Ricardo e Isabel não sabiam o que o futuro lhes reservava, que desafios enfrentariam ou que segredos descobririam. Mas naquela noite, com 6 milagres inesperados nos braços, eles sentiram-se, pela primeira vez em anos, completos. Com o avançar da noite, Ricardo fez telefonemas discretos, garantindo que teriam tudo o que era necessário para cuidar dos bebés nos dias seguintes. Isabel, entretanto, não conseguia tirar os olhos das crianças, memorizando cada detalhe dos seus rostos minúsculos. Como lhes vamos chamar? Perguntou ela suavemente, enquanto alimentava uma das meninas com um biberão improvisado. Ricardo fez uma pausa, olhando para os 6 pequenos seres que, em questão de horas, tinham virado o seu mundo de cabeça para baixo. Que tal Sofia, Matilde, Leonor, Carolina, Beatriz e Inês? Sugeriu ele, surpreendido com a facilidade com que os nomes lhe vieram à mente. Isabel sorriu, as lágrimas finalmente a escorrerem pelas suas bochechas. É perfeito, sussurrou ela. Ao raiar do dia, trazendo consigo a promessa de um novo começo, Ricardo e Isabel Teixeira encontraram-se no limiar de uma jornada que mudaria as suas vidas para sempre. O mistério dos 6 bebés abandonados estava apenas a começar, e com ele uma história de amor, segredos e redenção que nenhum deles poderia ter previsto. Os primeiros raios de sol mal tinham começado a iluminar a quinta da Bela Vista, quando Ricardo já estava no seu escritório, o telefone pressionado contra o ouvido. Os seus olhos, marcados por olheiras profundas após uma noite sem dormir, percorriam ansiosamente as notas espalhadas pela sua secretária. Compreendo, inspetor Costa, disse ele, a sua voz tensa. Mas preciso que esta investigação seja conduzida com a máxima discrição. Sem imprensa, sem fugas de informação. Estamos a lidar com crianças. Do outro lado da linha, o seu detetive privado de confiança garantiu-lhe confidencialidade. Não se preocupe, Sr. Teixeira. Vamos tratar disto da forma mais silenciosa possível. Começaremos imediatamente a procurar qualquer informação sobre nascimentos múltiplos recentes ou bebés desaparecidos. Ricardo desligou e suspirou pesadamente, passando as mãos pelo rosto cansado. A realidade da situação em que ele e Isabel se encontravam começava a pesar sobre os seus ombros. 6 bebés recém-nascidos, abandonados à sua porta. Era como se o universo estivesse a pregar-lhes uma partida elaborada, entregando-lhes exatamente o que mais desejavam, mas envolto num mistério que poderia estilhaçar os seus corações a qualquer momento. Uma batida suave na porta interrompeu os seus pensamentos. Isabel entrou, trazendo 2 chávenas de café fumegante. Os seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma luz que ele não via há anos. Como estão eles? Perguntou Ricardo, aceitando o café com gratidão.
Isabel sorriu, sentando-se na cadeira em frente à sua secretária. A dormir como anjos. A enfermeira que contratamos está a cuidar deles agora. Ricardo, eu nunca me senti assim antes. É como se fossem nossos, completou Ricardo gentilmente, vendo a emoção nos olhos da sua esposa. Isabel assentiu, mordendo o lábio para conter as lágrimas. Eu sei que não nos podemos apegar. Sei que provavelmente teremos de os deixar ir. Mas não consigo evitar, Ricardo. Eles já estão no meu coração. Ricardo estendeu a mão pela secretária, entrelaçando os seus dedos com os dela. Eu sei, querida. Acredita em mim, eu compreendo. Mas temos de ser cautelosos. Não sabemos nada sobre a origem destas crianças, ou sobre os seus pais biológicos. E se for algo ilegal? As palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de implicações. Isabel recuou ligeiramente, a preocupação a sombrear o seu rosto. Achas mesmo que pode ser algo assim? Perguntou ela, a sua voz pouco acima de um sussurro. Ricardo abanou a cabeça, incerto. Não sei. É por isso que contratei o melhor detetive que conheço. Precisamos de encontrar a verdade, Isabel, pela segurança das meninas e pela nossa. Os dias que se seguiram foram uma mistura surreal de alegria e ansiedade para o casal Teixeira, enquanto se ajustavam à rotina frenética de cuidar de 6 recém-nascidos. Ricardo coordenava uma investigação silenciosa e meticulosa. O inspetor Costa e a sua equipa vasculharam hospitais, clínicas e registros de nascimento em busca de qualquer pista sobre as sextuplas. As imagens das câmaras de segurança das ruas, perto da quinta, foram analisadas frame a frame. Anúncios discretos foram colocados em jornais locais, procurando informações sobre bebés perdidos ou abandonados. Enquanto isso, dentro da quinta, Isabel florescia no seu novo papel. Passava horas com as meninas, aprendendo cada detalhe das suas personalidades emergentes. Sofia, a mais velha por alguns minutos, já mostrava sinais de ser a líder natural do grupo. Matilde era a mais calma, sempre a observar tudo com olhos curiosos. Leonor tinha um temperamento forte, fazendo-se notar sempre que queria atenção. Carolina era a sonhadora, muitas vezes perdida no seu próprio pequeno mundo. Beatriz era a risonha, o seu sorriso iluminando a sala. E Inês, a mais nova, era a mais apegada, procurando sempre os braços e o carinho de Isabel. Ricardo, por sua vez, viu-se surpreendido com o quão apegado se estava a tornar às meninas. Conhecido pela sua frieza nos negócios, agora passava o seu tempo a fazer caretas e ruídos tolos para arrancar gargalhadas dos bebés. À noite, quando todos dormiam, ele muitas vezes esgueirava-se para o quarto das crianças improvisado, apenas para as ver dormir. Maravilhe-se com o quão perfeitas elas eram. À medida que as semanas se transformavam em meses, a ansiedade de Ricardo crescia. Cada dia sem notícias era mais um dia em que ele e Isabel se apegavam mais profundamente às meninas, e cada dia também trazia consigo o medo de que alguém aparecesse para as levar. Foi numa tarde chuvosa, 3 meses após a chegada das meninas, que o inspetor Costa pediu uma reunião urgente com Ricardo. Senhor Teixeira, começou o detetive, o rosto sério, após uma investigação exaustiva. Não encontramos absolutamente nada. Nenhum registro de nascimento de sextuplas. Nenhum relatório de bebés desaparecidos que corresponda à sua descrição. É como se estas crianças tivessem simplesmente materializado do nada. Ricardo sentiu uma mistura de alívio e preocupação. E os pais biológicos? Alguma pista? Costa abanou a cabeça. Nada de concreto. Analisamos o ADN das meninas e elas são definitivamente irmãs. Sextuplas idênticas, na verdade. Mas não há correspondência em nenhuma base de dados a que tenhamos acesso. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Então, o que é que isto significa para nós, legalmente falando? O detetive hesitou antes de responder.
Bem, senhor Teixeira, tecnicamente as crianças são consideradas abandonadas, sem pais biológicos a apresentarem-se e com o senhor a cuidar delas por este período de tempo, tem um caso forte para a adoção, se optar por seguir esse caminho. As palavras atingiram Ricardo como um raio. A adoção. A possibilidade que ele e Isabel tanto temiam e secretamente ansiavam, agora apresentava-se como uma realidade tangível. Obrigado, João, disse Ricardo, a sua mente já a fervilhar com as implicações. Preciso de discutir isto com a Isabel. Naquela noite, depois de as meninas terem sido deitadas, Ricardo e Isabel sentaram-se no alpendre da quinta, as estrelas a brilhar por cima como testemunhas silenciosas da sua conversa. Isabel, começou Ricardo suavemente. O detetive não encontrou nada. Nenhuma pista sobre os pais biológicos das meninas. Nenhum registro oficial do seu nascimento. Isabel susteve a respiração, os seus olhos a arregalarem-se com a notícia. E o que é que isso significa para nós? Ricardo pegou nas mãos da sua esposa, o seu coração a bater com o que estava prestes a propor. Significa que, se quisermos, podemos adotá-las. Oficialmente, legalmente. Elas seriam as nossas filhas, Isabel. As lágrimas que Isabel tinha contido durante meses finalmente transbordaram. Oh, Ricardo, soluçou ela, é tudo o que eu sempre quis no mundo. Mas e se alguém aparecer mais tarde? E se tivermos de as devolver? Ricardo puxou-a para um abraço apertado, sentindo as suas próprias emoções subirem à superfície. Não posso prometer que isso nunca acontecerá, disse ele gentilmente. Mas posso prometer que farei tudo ao meu alcance para proteger a nossa família. Porque é isso que somos agora, Isabel. Uma família. A decisão de iniciar o processo de adoção foi unânime, mas o caminho pela frente estava longe de ser fácil. O sistema burocrático não estava preparado para um caso tão invulgar como o dos Teixeira. As primeiras dificuldades surgiram quando tentaram registrar as meninas sem certidões de nascimento originais. Cada passo tornou-se um desafio. Ricardo montou uma equipa de advogados para navegar no labirinto legal, determinado a garantir que tudo era feito corretamente. Assistentes sociais visitavam com frequência e de forma exaustiva. A Quinta da Bela Vista, outrora um símbolo de luxo e privacidade, estava agora sob constante escrutínio. Cada quarto foi inspecionado, cada aspecto da vida do casal questionado. Senhor e senhora Teixeira, perguntou uma assistente social particularmente severa durante uma visita, compreendem a magnitude do que estão a planear fazer? Criar 6 crianças não é como gerir uma empresa. Não há margem para erro. Isabel, que tinha desenvolvido uma força interior que surpreendia até Ricardo, respondeu com convicção. Compreendemos perfeitamente. Estas meninas são um milagre para nós e estamos empenhados em dar-lhes todo o amor, cuidado e oportunidades que merecem. Ricardo acrescentou. Temos os recursos para garantir que elas têm tudo o que precisam, incluindo ajuda profissional. Mas, mais importante, temos amor. Um amor que esperamos anos para dar. Apesar da determinação do casal, as dúvidas persistiam. Alguns questionavam se estavam verdadeiramente preparados para a tarefa hercúlea de criar sextuplas. Outros levantavam questões éticas sobre bilionários a comprar bebés. Durante este tempo turbulento, Ricardo e Isabel descobriram uma resiliência que nunca souberam que tinham. Uniram-se como nunca antes, enfrentando cada obstáculo como uma equipa, sempre com o bem-estar das meninas como prioridade máxima. A quinta foi adaptada para satisfazer as necessidades das crianças. Um andar inteiro foi transformado num verdadeiro paraíso infantil, completo com quartos temáticos, áreas de brincar, e até uma pequena biblioteca cheia de livros infantis. Isabel mergulhou em cursos e workshops sobre a criação de múltiplos, determinada a tornar-se a melhor mãe possível para as suas 6 filhas.
Ricardo, por sua vez, começou a reestruturar os seus negócios, delegando responsabilidades para poder estar mais presente na vida familiar. Finalmente, após meses de batalhas legais, visitas, avaliações e montanhas de papelada, o grande dia chegou. Ricardo e Isabel estavam perante o juiz, as 6 meninas, agora com quase 1 ano de idade, nos braços de amas de confiança, na sala de espera. O juiz, um homem de meia-idade com olhos gentis, olhou para o casal por cima dos óculos. Senhor e senhora Teixeira, após uma extensa revisão do vosso caso, estou convencido de que não só tem os meios, mas também o amor e o compromisso necessários para criar estas 6 meninas. É com grande prazer que concedo a adoção oficial de Sofia, Matilde, Leonor, Carolina, Beatriz e Inês Teixeira. O som do martelo ecoou pela sala, selando o destino da nova família Teixeira. Isabel soltou um soluço de alegria, enquanto Ricardo, habitualmente tão composto, sentiu lágrimas a rolarem pelo seu rosto. Minutos depois, com as meninas nos braços, Ricardo e Isabel saíram do tribunal para enfrentar uma pequena multidão de repórteres e curiosos que se tinham reunido ao saber do invulgar caso de adoção. "Senhor Teixeira! Senhora Teixeira!" gritavam os repórteres, os flashes das câmaras a iluminarem tudo. Como se sentem? O que diriam aqueles que questionam a vossa decisão de adotar 6 bebés de uma só vez? Ricardo, segurando Sofia e Matilde nos braços, olhou para Isabel, que segurava Leonor e Carolina, enquanto as amas carregavam Beatriz e Inês. Com um sorriso que refletia tanto a alegria como a determinação, ele virou-se para os repórteres. O que diríamos é simples: o amor não tem limites. Estas meninas entraram nas nossas vidas de uma forma que não conseguimos explicar, mas que aceitamos como o maior presente que alguma vez recebemos. Elas são as nossas filhas, e faremos tudo ao nosso alcance para garantir que crescem felizes, saudáveis e amadas. Isabel, com lágrimas de felicidade nos olhos, acrescentou: "Sabemos que há um longo caminho pela frente e que haverá desafios, mas estamos prontos. Estas meninas são o nosso milagre, e cada dia com elas é uma bênção." Ao saírem do tribunal, agora oficialmente uma família de 8, Ricardo e Isabel sabiam que estavam a embarcar na maior aventura das suas vidas. O mistério de como as meninas apareceram ainda pairava, um enigma que talvez nunca fosse totalmente resolvido. Mas, naquele momento, olhando para os rostos sorridentes das suas filhas, eles tinham a certeza de uma coisa: o amor que sentiam era real, forte e mais do que suficiente para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. A Quinta da Bela Vista, outrora um símbolo de riqueza e sucesso empresarial, tornou-se agora o lar de uma família única, unida não por sangue, mas por um amor que desafiou todas as probabilidades. E enquanto o sol se punha naquele dia histórico, 6 pequenas estrelas brilhavam mais do que nunca no céu dos Teixeira, prometendo um futuro repleto de alegrias, desafios e, acima de tudo, amor incondicional. A manhã na Quinta da Bela Vista já não era marcada pelo silêncio contemplativo que Ricardo e Isabel outrora conheciam. Agora, os primeiros raios de sol eram acompanhados por um coro de choros, risos e balbucios que ecoavam pelos corredores, anunciando o início de mais um dia na vida da recém-formada família. Ricardo, com olheiras debaixo dos olhos, mas um sorriso permanente no rosto, entrou no quarto das meninas, onde Isabel já embalava a Carolina. "Bom dia, minhas princesas", sussurrou ele, sendo imediatamente recebido por 6 pares de olhos curiosos e sorrisos desdentados. O caos era constante, mas havia uma beleza indescritível nele. Cada dia trazia novos desafios e pequenas vitórias que faziam tudo valer a pena. A hora da alimentação era uma operação quase militar. Isabel tinha desenvolvido um sistema de códigos de cores para o biberão de cada bebê, garantindo que todas recebiam a quantidade certa na hora certa. "Sofia, o cor-de-rosa é teu", dizia ela,
enquanto Ricardo tentava convencer a Leonor a aceitar o biberão verde. As trocas de fraldas eram verdadeiras aventuras. Ricardo, que antes negociava contratos multimilionários, agora via-se a celebrar sempre que conseguia fechar uma fralda sem acidentes. Isabel, consegui! A Inês está limpa e seca, anunciava ele com o mesmo entusiasmo com que fechava um grande negócio. As noites eram longas, com o casal a revezar-se para lidar com os choros dos bebés. Muitas vezes, Isabel encontrava Ricardo a dormir na cadeira de baloiço no quarto das meninas, com a Beatriz confortavelmente aninhada contra o seu peito. Nesses momentos, o seu coração transbordava de amor pela família que tinham construído. Com o passar das semanas, a personalidade única de cada menina tornou-se mais clara. Sofia, sempre a primeira a acordar, parecia ter herdado a determinação de Ricardo. Matilde, com os seus olhos atentos, não perdia nenhum detalhe do que se passava à sua volta. Leonor, a mais obstinada, certificava-se de que era ouvida a toda a hora. Carolina era a sonhadora, muitas vezes perdida no seu próprio pequeno mundo de fantasia. Beatriz, com o seu sorriso constante, era um raio de sol mesmo nos dias mais cansativos. E Inês, a mais nova, agarrava-se à mãe, procurando sempre o colo de Isabel. O primeiro sorriso, a primeira vez a rebolar, as primeiras palavras balbuciadas. Cada marco era celebrado como se fosse uma conquista olímpica. Ricardo chegou a adiar uma importante reunião de negócios porque a Leonor tinha acabado de conseguir sentar-se sozinha pela primeira vez. Isto é mais importante do que qualquer contrato, disse ele à sua assistente estupefacta, enquanto filmava o evento no seu telemóvel. Mas nem tudo eram maravilhas. O cansaço, muitas vezes, levava a momentos de frustração e dúvida. Havia noites em que Isabel, sobrecarregada, questionava se estavam a fazer a coisa certa. E se não formos bons o suficiente para elas, Ricardo? Sussurrou ela uma noite, lágrimas de fadiga a escorrerem pelo seu rosto. Ricardo, igualmente cansado, mas determinado, abraçou-a com força. Nós somos exatamente o que elas precisam, Isabel. O amor que temos por elas é mais do que suficiente. Vamos aprender juntos, um dia de cada vez. Foi neste contexto de amor incondicional, misturado com caos controlado, que Teresa entrou nas suas vidas. A ama de 28 anos chegou com referências impecáveis, mas foi o seu comportamento calmo e a sua ligação imediata com as meninas que conquistaram Ricardo e Isabel. Teresa parecia ter um sexto sentido quando se tratava das necessidades dos bebés. Ela sabia exatamente quando a Inês precisava de mimos extra ou quando a Leonor estava prestes a ter uma das suas famosas birras. A sua presença trouxe um equilíbrio bem-vindo à rotina frenética da quinta. É como se ela tivesse nascido para isto, comentou Isabel com Ricardo uma noite, observando Teresa contar uma história às meninas, cada criança pendurada em cada palavra. Olha como elas a adoram. Ricardo assentiu, uma mistura de gratidão e alívio no rosto. Ela é uma dádiva de Deus, Isabel. Com a Teresa aqui, talvez possamos finalmente ter uma noite inteira de sono. A presença de Teresa permitiu que Ricardo e Isabel encontrassem um novo equilíbrio. Podiam dedicar tempo de qualidade individual a cada uma das meninas, sabendo que as outras estavam em boas mãos. Teresa também trouxe novas ideias e atividades, transformando a rotina diária em momentos de aprendizagem e diversão. Uma tarde de sol marcou um momento especial para a família. Ricardo tinha cancelado todos os seus compromissos, determinado a passar cada segundo com as suas filhas. No jardim da quinta foi montado um piquenique, com mantas coloridas estendidas na relva e uma variedade de guloseimas adequadas para crianças pequenas. Isabel observava com o coração cheio, enquanto Ricardo tentava ensinar as meninas a bater palmas ao som de uma canção infantil. Sofia, sempre a líder, apanhou o jeito rapidamente, enquanto Matilde observava cuidadosamente antes de tentar. A impaciente Leonor preferia bater na relva, levantando pequenas nuvens de pó
e rindo da sua própria travessura. Teresa juntou-se a eles, trazendo a Carolina, que acabara de acordar de uma sesta. Olhem quem decidiu juntar-se à festa, anunciou ela, colocando uma Carolina sonolenta ao lado das suas irmãs. Foi nesse momento, com o sol a pôr-se no horizonte, pintando o céu em tons de dourado e rosa, que Isabel teve uma epifania. Olhando para a sua família, Ricardo com a Beatriz no colo, rindo de algo que Teresa tinha dito. As meninas espalhadas pela manta, cada uma na sua própria aventura. Ela percebeu que tinha tudo o que sempre sonhara. Ricardo chamou ela suavemente, a voz embargada de emoção. Quando ele olhou para ela, Isabel continuou. Olha para nós, olha para a nossa família. Consegues acreditar que há 1 ano estávamos aqui, sozinhos nesta quinta, a desejar por isto? Ricardo olhou à sua volta, os seus olhos a brilhar com lágrimas não ditas. É um milagre, Isabel. Cada dia com elas é um milagre. Quando o primeiro ano chegou ao fim, marcado por uma celebração extravagante que Ricardo insistiu em fazer, mesmo que as meninas fossem demasiado novas para se lembrarem, a família Teixeira refletiu sobre a incrível jornada que tinham vivido. As 6 cadeiras de aniversário, cada uma decorada com o nome de uma das meninas, estavam alinhadas na grande mesa de jantar. Balões, fitas e um elaborado bolo em forma de castelo completavam a decoração. Teresa, que se tinha tornado uma parte indispensável da família, ajudou a sentar cada menina, ajustando laços e limpando rostos sorridentes. Quando todos estavam prontos, Ricardo ergueu seu copo num brinde. A nossa família, começou ele, a voz cheia de emoção. A Isabel, a minha rocha, a minha parceira nesta louca e maravilhosa aventura. As nossas filhas milagrosas, Sofia, Matilde, Leonor, Carolina, Beatriz e Inês, que trouxeram mais alegria às nossas vidas do que alguma vez imaginamos ser possível. E a Teresa, sem a qual nunca teríamos sobrevivido a este primeiro ano. Isabel, com lágrimas nos olhos, ergueu o seu copo. A cada sorriso, a cada lágrima, a cada noite sem dormir e a cada momento de pura felicidade. Ao amor que cresce a cada dia e ao futuro brilhante que temos pela frente. Enquanto os copos tilintavam e as gêmeas batiam palmas, ou, no caso da Leonor, batiam no tabuleiro da sua cadeira alta, ninguém podia prever os desafios e revelações que o futuro reservava. Mas, naquele momento, rodeada de amor e alegria, a família Teixeira estava completa, unida e pronta para enfrentar qualquer coisa que a vida lhes trouxesse. O primeiro aniversário das meninas Teixeira foi marcado por uma celebração extravagante que contrastava com a simplicidade e inocência das pequenas aniversariantes. A quinta, adornada com balões coloridos e fitas cintilantes, parecia um conto de fadas tornado realidade. Ricardo, na sua generosidade característica, não poupou despesas para tornar o dia inesquecível, mesmo que as próprias meninas fossem demasiado novas para formar memórias duradouras do evento. Isabel, observando as suas filhas nos seus vestidinhos a condizer, mas cada uma reagindo de forma única à agitação festiva, não pôde deixar de refletir sobre como as suas personalidades tinham florescido ao longo do último ano. Sofia, sentada direita na sua cadeira alta, observava tudo com uma curiosidade quase adulta, os seus olhos azuis brilhantes a absorverem cada detalhe. Matilde, sempre acalma, contentava-se em brincar silenciosamente com um pedaço de bolo, aparentemente alheia à azáfama. Leonor, por outro lado, exigia ser o centro das atenções, batendo palmas e gritando alegremente sempre que alguém se aproximava. Carolina, com o seu olhar sonhador, parecia mais interessada nas borboletas de papel que decoravam o teto do que na festa em si. Beatriz não parava de sorrir, a sua gargalhada a ecoar pela sala e a trazer sorrisos a todos os convidados. E Inês, fiel ao seu papel de caçula apegada, agarrava-se firmemente a Isabel, observando a festa com uma mistura de fascínio e apreensão. É incrível como são todas diferentes, não é?
comentou Ricardo, aproximando-se de Isabel com 2 copos de champanhe. 6 rostos idênticos, 6 personalidades completamente distintas. Isabel assentiu, aceitando o copo com um sorriso. Cada dia é uma nova descoberta com elas. Ontem encontrei a Sofia a ler um livro para as suas irmãs. Claro, ela estava apenas a inventar a história com base nas imagens, mas a seriedade na sua expressão foi adorável. Ricardo riu, os seus olhos a brilhar com orgulho paternal. Não me surpreenderia se ela fosse a primeira a aprender a ler de verdade. Embora a Matilde possa surpreender-nos, ela observa tudo com tanta atenção. Enquanto o casal conversava, Teresa movia-se entre as meninas, garantindo que estavam todas confortáveis e felizes. Isabel não pôde deixar de notar a ternura especial com que a ama tratava cada criança. Era mais do que mera dedicação profissional. Havia uma profunda ligação emocional ali. A Teresa tem sido uma bênção, não tem? Comentou Isabel, observando a jovem ama a limpar gentilmente a cobertura do rosto da Leonor. As meninas adoram-na. Ricardo assentiu, seguindo o olhar da sua esposa. Sim, ela tem um jeito especial com elas. É quase como se... Como se o quê? Perguntou Isabel, curiosa com a sua hesitação. Nada, respondeu ele, abanando a cabeça como se para afastar um pensamento. É só que, por vezes, parece que ela as conhece melhor do que nós. Isabel franziu ligeiramente o sobrolho, mas antes que pudesse aprofundar o comentário de Ricardo, um grito agudo cortou o ar. Leonor tinha decidido que era a altura de tentar andar sozinha e estava a cambalear perigosamente perto da mesa do bolo. Num piscar de olhos, Teresa estava lá, apanhando a Leonor antes que ela pudesse cair. A reação da ama foi tão rápida, tão instintiva, que por um momento Isabel se perguntou se Teresa tinha olhos na nuca. Uau, bons reflexos, Teresa, elogiou Ricardo, correndo para verificar se a Leonor estava bem. Teresa sorriu, mas Isabel notou um brilho de algo nos seus olhos. Preocupação? Culpa? Foi tão rápido que Isabel quase acreditou que tinha imaginado. Obrigada, Sr. Teixeira, respondeu Teresa suavemente, embalando a Leonor, que agora ria do susto. Acho que desenvolvi um sexto sentido para os movimentos delas. Com o decorrer da festa e a aproximação da noite, Isabel deu por si a observar Teresa com mais atenção. A dedicação da ama era inquestionável, mas havia momentos em que as suas reações pareciam diferentes. Como quando a Beatriz começou a chorar sem motivo aparente e Teresa soube imediatamente que era porque o seu ursinho de peluche favorito tinha caído atrás do sofá, um brinquedo que Isabel nem sabia que existia. Ou quando a Carolina, normalmente tão calma, teve uma crise de choro na hora de dormir. Teresa não só a acalmou em minutos, como também mencionou casualmente. Ela fica sempre assim em noites de lua cheia, uma ligação que Isabel, a mãe, nunca tinha notado. Estas pequenas observações, aparentemente insignificantes por si só, começaram a acumular-se na mente de Isabel, formando um quebra-cabeças incompleto e intrigante. Tarde da noite, com as meninas finalmente a dormir e a quinta silenciosa após as festividades, Isabel encontrou Ricardo no seu escritório a rever alguns documentos. Como estão elas a dormir? Perguntou ele, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Isabel assentiu, sentando-se na cadeira em frente à sua secretária. Sim, graças a Teresa. Ela tem um toque mágico com elas. Ricardo sorriu, mas notou a hesitação na voz da sua esposa. Algo te incomoda? Isabel mordeu o lábio, incerta sobre como expressar os seus pensamentos. Ricardo, tu alguma vez te interrogaste sobre o passado da Teresa? Ricardo franziu o sobrolho, surpreendido com a pergunta. O que queres dizer? Não tenho a certeza, admitiu Isabel, nervosa, mexendo na borda da sua blusa. É só que, por vezes, ela parece saber coisas sobre as meninas que nem nós sabemos. E há momentos em que a apanho a olhar para elas com esta expressão intensa, quase triste.
Ricardo recostou-se na cadeira, pensativo. Bem, ela passa muito tempo com elas. É natural que conheça os seus hábitos e preferências. Sim, mas... hesitou Isabel, sentindo-se um pouco tola com as suas suspeitas. É mais do que isso. Hoje, enquanto ajudava a arrumar o quarto das meninas, encontrei a Teresa a olhar para uma fotografia antiga. Ela escondeu-a rapidamente quando me viu, mas tenho a certeza de que vi 6 bebés naquela fotografia. Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreendido. 6 bebés? Isso é... peculiar. Isabel assentiu, sentindo-se mais confiante nas suas observações. E há mais. Na semana passada, ouvi a Teresa a cantar uma canção de embalar a Inês. Era uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes, mas a Inês pareceu reconhecê-la instantaneamente. Parou de chorar na hora. Ricardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Achas que a Teresa pode ter alguma ligação com o passado das meninas? Com as suas origens? Isabel suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Não sei, Ricardo. Talvez esteja a ver coisas onde não há nada. Ela tem sido maravilhosa com elas, e não temos razão para desconfiar dela. Mas o teu instinto de mãe está a dizer-te algo, disse Ricardo compreensivo. Isabel assentiu, grata pelo apoio do marido. Exatamente. Não quero acusar a Teresa de nada. Ela tem sido incrível. Mas não consigo livrar-me da sensação de que há mais na sua história do que sabemos. Ricardo levantou-se, contornando a secretária para envolver Isabel num abraço. Eu percebo, querida. Que tal fazermos uma pequena verificação discreta? Podemos investigar mais a fundo o passado da Teresa, só para ter a certeza de que não há nada com que nos devamos preocupar. Isabel relaxou nos braços do marido, sentindo um peso a sair dos seus ombros. Acho que seria sensato. Não quero ser paranoico, mas quando se trata das meninas... Nunca se é demasiado cuidadoso, concluiu Ricardo. Faremos isso discretamente. A Teresa tem sido uma bênção para a nossa família e não queremos ser injustos com ela. Mas a segurança e o bem-estar das nossas filhas vêm em primeiro lugar. Enquanto o casal se preparava para dormir naquela noite, o mistério em torno de Teresa e da sua ligação com as meninas pairava no ar como uma névoa subtil. As sêstuplas dormiam pacificamente nos seus berços, inconscientes das preocupações e suspeitas que se formavam nas mentes dos seus pais. Isabel, deitada na cama, não conseguia parar de pensar na expressão de Teresa ao olhar para as meninas. Era amor, sem dúvida, mas havia algo mais. Talvez uma sombra de tristeza, um segredo escondido. Enquanto o sono finalmente a vencia, Isabel sabia que os próximos dias trariam novas descobertas. O mistério das origens das suas filhas, que parecia ter se dissipado na alegria do primeiro ano, estava agora a ressurgir, trazendo consigo novas questões e, potencialmente, revelações que poderiam mudar tudo. O escritório de Ricardo Teixeira sempre fora um santuário de ordem e eficiência. Documentos empilhados com esmero, ecrãs a exibir gráficos complexos e o zumbido silencioso de equipamento de alta gama criavam uma atmosfera de controlo total. Mas naquela manhã, o magnata estava inquieto, os olhos fixos num ficheiro amarelado que destoava da modernidade à sua volta. Catarina Carvalho, murmurou ele, passando os dedos pelo nome na capa da pasta. Uma funcionária que tinha trabalhado na sua empresa há quase 3 anos, desaparecendo misteriosamente pouco antes do nascimento das sêstuplas. Ricardo não conseguia explicar por que este caso em particular tinha ressurgido na sua mente. Talvez fossem as palavras de Isabel sobre Teresa, ou talvez apenas intuição, mas algo o impelia a investigar mais a fundo. Folheando os documentos, Ricardo deparou-se com uma fotografia. Catarina Carvalho sorria timidamente para a câmara, os seus olhos verdes a brilhar com esperança. Havia algo de familiar naquele olhar, algo que ele não conseguia definir. Uma batida suave na porta interrompeu a sua concentração. Senhor Teixeira. Era a sua assistente,
Ana Pereira. Desculpe incomodar, mas pensei que talvez quisesse ver isto. Encontrei mais ficheiros relacionados com a Sra. Carvalho, incluindo a sua carta de demissão. Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreendido. Carta de demissão? Pensei que ela tinha simplesmente desaparecido. Ana entregou-lhe outra pasta. Aparentemente, ela enviou-a por e-mail um dia antes de deixar de vir trabalhar. É estranho, para dizer o mínimo. Ao abrir a nova pasta, Ricardo sentiu um arrepio na espinha. O e-mail era curto, quase críptico. Esmos. Senhores, circunstâncias alheias à minha vontade forçam-me a deixar o meu cargo imediatamente. Agradeço a oportunidade e peço desculpa por qualquer inconveniente. Atenciosamente, Catarina Carvalho. Ana, quero que conduza uma investigação completa sobre o historial da Catarina Carvalho. Família, amigos, tudo. E mantenha isto entre nós, por favor. Entretanto, na Quinta da Bela Vista, Isabel observava Teresa interagir com as meninas no jardim. As sextuplas, agora com 2 anos, corriam e brincavam com a energia sem limites, típica da sua idade. Teresa, sempre atenta, parecia prever cada movimento e necessidade delas. Isabel não pôde deixar de notar como o rosto de Teresa se iluminava ao ver as meninas felizes, mas também como sombras de tristeza por vezes nublavam os seus olhos. Teresa, chamou Isabel, aproximando-se com um tabuleiro de lanches. Está tudo bem? Parece um pouco distante hoje. A jovem ama piscou rapidamente, como se emergisse de um transe. Oh, senhora Teixeira, desculpe. Estava apenas a recordar-me. A recordar-se? Perguntou Isabel gentilmente, sentando-se ao lado de Teresa. Teresa hesitou por um momento, os seus olhos a vaguearem pelo jardim onde as meninas brincavam. Hoje é um dia especial para mim. Ou costumava ser. É o aniversário da minha mãe. Isabel sentiu uma onda de simpatia. Oh, Teresa, lamento. A sua mãe faleceu há alguns anos, terminou Teresa, um sorriso triste a tremeluzir nos seus lábios. Mas está tudo bem. Ver as meninas felizes, de alguma forma, faz-me sentir mais perto dela. Isabel colocou uma mão reconfortante no ombro de Teresa, mas não pôde deixar de notar como a jovem parecia tensa ao seu toque. Havia mais nesta história, Isabel tinha a certeza. Mas antes que pudesse perguntar mais, um grito agudo cortou o ar. Mamã? Teresa, olhem o que eu encontrei. Era a Leonor, a segurar orgulhosamente o que parecia ser uma pequena caixa de música que tinha desenterrado da caixa de areia. Teresa ficou visivelmente pálida ao ver o objeto. Onde encontraste isso, querida? A sua voz tremia ligeiramente. Alheia à reação da ama, a Leonor rodou a manivela da caixa. Uma melodia suave encheu o ar. A mesma canção de embalar que Isabel tinha ouvido Teresa cantar a Inês semanas antes. As outras meninas, atraídas pela música, aproximaram-se. Para a surpresa de Isabel, todas pareciam reconhecer a melodia, os seus pequenos rostos a iluminarem-se com sorrisos. Aquela canção, começou Isabel, olhando para Teresa interrogativamente, mas a ama já estava de pé, a murmurar algo sobre precisar de verificar uma coisa lá dentro, e afastou-se apressadamente, deixando Isabel perplexa e as meninas a cantarolar alegremente a melodia familiar. Naquela noite, depois de deitar as meninas, Isabel encontrou Ricardo no seu escritório. Ambos trocaram olhares preocupados. Encontrei algo, começou Ricardo, mostrando a Isabel o ficheiro de Catarina Carvalho. Ela é uma ex-funcionária que desapareceu misteriosamente há quase 3 anos. Isabel examinou a fotografia, os seus olhos a arregalarem-se. Ricardo, ela parece-se um pouco com a Teresa, não achas? Ricardo assentiu gravemente. Pensei o mesmo. E a data do seu desaparecimento coincide com a altura em que as meninas devem ter nascido, terminou Isabel, sentindo um nó a formar-se no seu estômago. Há mais, continuou Ricardo.
Pedi a Ana para investigar mais a fundo. A Catarina Carvalho não tinha família próxima, exceto um irmão mais velho. Adivinha qual é o nome dele? Isabel sentiu o coração acelerar. Não pode ser. Miguel Souza, confirmou Ricardo. O meu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As implicações desta revelação eram enormes e potencialmente devastadoras. Ricardo, falou finalmente Isabel, a sua voz mal audível. Achas que a Teresa pode ser a Catarina? É possível, respondeu Ricardo, passando as mãos pelo rosto cansado. Mas por que mudaria de identidade? E por que abandonaria as meninas apenas para voltar como sua ama? Isabel relatou os acontecimentos do dia, a reação de Teresa à caixa de música e como as meninas pareciam reconhecer a melodia. São tantas pequenas coisas, Ricardo. A forma como ela conhece os hábitos de cada menina, como antecipa as suas necessidades. Como uma mãe faria, concluiu Ricardo, o peso da compreensão a cair sobre eles. Nos dias que se seguiram, Ricardo e Isabel observaram Teresa ainda mais de perto, notando detalhes que tinham ignorado antes. Como Teresa sabia sempre exatamente qual o cobertor que cada menina preferia, ou como conseguia distinguir os choros de fome dos choros de sono, mesmo à distância. Uma tarde, Isabel passou pelo quarto de Teresa e encontrou-a a chorar silenciosamente, a olhar para uma fotografia antiga. Antes que Isabel pudesse retirar-se, Teresa notou a sua presença. "Senhora Teixeira!" exclamou ela, guardando apressadamente a fotografia. Eu não a ouvi chegar." Isabel, tomando uma decisão súbita, entrou no quarto. "Teresa, nós estamos preocupados consigo. Sabe que pode falar conosco, certo? Se houver algo que queira partilhar." Por um momento, pareceu que Teresa poderia abrir-se. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e ela abriu a boca como se para falar. Mas depois, como se lembrasse de algo, recompôs-se. "Obrigada, senhora Teixeira. Aprecio muito a sua preocupação. Estou apenas um pouco emotiva hoje. É tudo." Isabel assentiu, sentindo que tinha perdido uma oportunidade crucial. Ao sair do quarto, não pôde deixar de notar um pequeno recorte de jornal, parcialmente escondido sob alguns papéis na secretária de Teresa. A manchete dizia algo sobre uma controversa experiência genética. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas para a família Teixeira. As meninas, agora com 2 anos e meio, tornavam-se mais ativas e curiosas a cada dia. Os seus vocabulários expandiam-se diariamente e, com isso, vinham perguntas para as quais Ricardo e Isabel não estavam preparados. Foi numa tarde de sol que a Sofia, sempre a mais perspicaz das sêxtuplas, fez a pergunta que todos temiam. "Mamã, por que é que não nos parecemos contigo e com o papá?" Isabel sentiu o coração falhar uma batida. Olhou para Ricardo, que acabara de entrar na sala, procurando o seu apoio. Mas antes que qualquer um deles pudesse formular uma resposta, Teresa interveio gentilmente. "Algumas famílias são formadas pelo coração, não pelo sangue, Sofia. Os teus pais escolheram-te porque te amam mais do que tudo no mundo." Sofia pareceu ponderar isto por um momento, antes de sorrir e voltar a brincar com as suas irmãs. Isabel e Ricardo trocaram olhares significativos, impressionados com a forma hábil como Teresa lidou com a situação. Com o passar dos dias, tornou-se cada vez mais evidente que Teresa possuía um conhecimento quase sobrenatural das meninas. Ela sabia exatamente quando a Carolina estava prestes a ter um dos seus pesadelos recorrentes, ou quando a Inês precisava de um abraço sem motivo aparente. Uma noite, durante uma tempestade particularmente forte, todas as meninas acordaram assustadas. Enquanto Ricardo e Isabel corriam de um quarto para o outro, tentando acalmá-las, Teresa apareceu com um grande cesto de lavanda. "O cheiro acalma-as", explicou ela, colocando pequenos saquinhos de lavanda debaixo das almofadas das meninas. Em poucos minutos, todas dormiam pacificamente. "Como é que sabias isso?" perguntou Isabel espantada.
Teresa hesitou por um momento antes de responder. A minha mãe. Ela sempre disse que a lavanda acalmava os bebés durante as tempestades. Ricardo, a observar em silêncio, notou como as mãos de Teresa tremiam ligeiramente enquanto aconchegava as meninas. Havia tanto cuidado, tanto amor profundo nos seus gestos, que ia além do mero dever profissional. À medida que a investigação de Ricardo sobre Catarina Carvalho continuava, mais questões surgiam. Como poderia uma funcionária aparentemente comum da sua empresa estar ligada a uma controversa experiência genética? E qual era a sua ligação com o seu irmão, Miguel, que ele não via há anos? Uma noite, enquanto todos dormiam, Ricardo encontrou Isabel no escritório, a remexer em alguns documentos antigos. — O que estás à procura? Perguntou ele curioso. Isabel olhou para cima, uma mistura de triunfo e apreensão nos seus olhos. Lembras-te daquela clínica de fertilidade que visitamos há anos? Encontrei alguns folhetos antigos. Ricardo, olha para isto. Ela entregou-lhe um panfleto amarelado pelo tempo. Na capa, em letras discretas, estava o nome. Dr. Miguel Souza, especialista em fertilidade e investigação genética avançada. Meu Deus! Murmurou Ricardo, sentindo as peças do quebra-cabeças começarem a encaixar-se. Isabel, achas que o teu irmão pode ter estado envolvido no nascimento das meninas? Terminou Isabel, a sua voz pouco mais que um sussurro. Sim, estou a começar a acreditar que sim. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações e possibilidades que nenhum deles estava totalmente preparado para enfrentar. O que fazemos agora? Perguntou finalmente Isabel, os seus olhos procurando os de Ricardo em busca de orientação. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade nos seus ombros. Precisamos de descobrir a verdade, Isabel, pela segurança das meninas, por nós, e pela Teresa, quem quer que ela seja realmente. Enquanto o casal Teixeira se preparava para desvendar os mistérios em torno do passado das suas filhas e da verdadeira identidade de Teresa, no quarto das meninas, 6 pares de olhos idênticos abriram-se simultaneamente na escuridão, como se respondessem a um chamado silencioso. As sextuplas saíram das suas camas, movendo-se em perfeita sincronia em direção à janela. Lá fora, a lua cheia banhava o jardim com a sua luz prateada, e por um breve momento, as meninas pareceram partilhar um segredo que nem elas próprias compreendiam completamente. Um segredo que em breve abalaria os alicerces de tudo o que a família Teixeira acreditava saber sobre amor, família e o incrível poder do vínculo entre mãe e filhos. O outono chegou à Quinta da Bela Vista, trazendo uma brisa fresca e folhas douradas que dançavam pelo vasto jardim. Ricardo olhava pela janela do seu escritório, observando Teresa brincar com as meninas lá fora, o coração pesado com as últimas descobertas. Na secretária, à sua frente, repousava um ficheiro aberto, revelando uma verdade surpreendente. Teresa Almeida, a dedicada ama que cuidara das suas filhas por quase 2 anos, não existia até pouco antes de ser contratada. Catarina Carvalho, murmurou Ricardo, passando os dedos pelo nome verdadeiro da ama. As fotografias mostravam a mesma pessoa, mas com um passado completamente diferente do que ela lhes tinha contado. Uma batida suave na porta quebrou a sua concentração. Era Isabel, o seu rosto uma mistura de preocupação e determinação. — Descobriste alguma coisa? Perguntou ela, aproximando-se da secretária. Ricardo assentiu gravemente, entregando-lhe o ficheiro. A Teresa não é quem diz ser. Ela mudou de identidade antes de vir trabalhar para nós. Isabel examinou os documentos, os seus olhos a arregalarem-se. Mas por quê? Porque mentiria sobre a sua identidade? Não sei, respondeu Ricardo, passando as mãos pelo rosto cansado. Mas seja qual for o motivo, deve ser sério o suficiente para ela começar uma vida completamente nova. Isabel afundou-se na cadeira em frente à secretária, a sua mente a girar com as implicações. —
O que fazemos agora? Confrontamo-la? Ricardo hesitou. Não tenho a certeza de que essa seja a melhor abordagem. Ela está obviamente a esconder algo, mas também tem sido fantástica com as meninas. Não podemos ignorar isso. Antes que pudessem discutir mais, um grito vindo do jardim interrompeu-os. Ambos correram para a janela, os corações a baterem forte, para ver Teresa a carregar a Leonor, que parecia pálida e sem forças. Minutos depois, estavam todos na sala de estar. A Leonor, normalmente tão enérgica, estava deitada no sofá, o seu pequeno corpo a tremer, apesar do cobertor que a envolvia. O que aconteceu? Perguntou Isabel, ajoelhando-se ao lado da filha. Teresa, visivelmente abalada, explicou. Ela estava a brincar normalmente e, de repente, ficou pálida e começou a tremer. A febre dela está a disparar. Ricardo já estava ao telefone, a ligar para o médico da família, o Dr. Manuel Oliveira. Isabel, entretanto, notou algo estranho no comportamento de Teresa. A ama parecia mais do que preocupada. Havia um medo profundo e um conhecimento nos seus olhos. Teresa, começou Isabel, decidindo abordar a questão com cuidado. Pareces extremamente preocupada. Já viste algo assim antes? Teresa hesitou, o seu olhar a saltar entre a Leonor e os rostos preocupados de Ricardo e Isabel. Eu já cuidei de crianças com sintomas semelhantes. Estou apenas muito preocupada com a Leonor. Isabel não ficou totalmente convencida, mas antes que pudesse insistir, o médico chegou. O Dr. Oliveira, um homem de meia idade com uma presença tranquilizadora, examinou a Leonor cuidadosamente. Bem, disse ele, a sua expressão séria, parece mais do que uma simples gripe. Os sintomas sugerem uma condição genética rara. Vou precisar de fazer alguns testes para ter a certeza, mas ter o historial médico da família seria muito útil. Ricardo e Isabel trocaram olhares angustiados. Doutor, começou Ricardo, hesitante, as meninas são adotadas. Não temos qualquer informação sobre os seus pais biológicos. O Dr. Oliveira franziu o sobrolho, claramente preocupado. Percebo. Isso complica as coisas. Vou precisar de fazer uma série de testes. Pode ser síndrome de Rett. A voz de Teresa cortou a tensão, surpreendendo todos. O médico virou-se, surpreendido. Perdão? Teresa, parecendo lutar contra um conflito interno, continuou. Os sintomas dela correspondem à síndrome de Rett. É uma desordem genética rara que afeta principalmente as meninas. O Dr. Oliveira olhou para Teresa com uma mistura de surpresa e curiosidade. Está correta. Mas como sabe tanto sobre os marcadores genéticos específicos para a síndrome de Rett? Teresa empalideceu ligeiramente, percebendo que poderia ter revelado mais do que pretendia. Eu tenho lido muito sobre o assunto desde que a Leonor adoeceu. Queria estar o mais preparada possível para ajudar. Ricardo e Isabel trocaram olhares significativos. O conhecimento de Teresa excedia em muito o que se esperaria de uma simples leitura sobre o assunto. Havia algo mais, uma familiaridade íntima com a condição. Enquanto Teresa continuava a discutir detalhes médicos com o Dr. Oliveira, Isabel sentiu um mal-estar a crescer no seu peito. As perguntas que se tinham acumulado na sua mente nas últimas semanas exigiam agora respostas. Naquela noite, com Ricardo a ficar no hospital com a Leonor, Isabel voltou para a quinta para cuidar das outras meninas e tentar descansar. Ao passar pelo quarto de Teresa, notou que a porta estava ligeiramente aberta, o que era invulgar, dado o cuidado que a ama tinha com a sua privacidade. Hesitante, Isabel empurrou a porta, dizendo a si mesma que só queria verificar se estava tudo em ordem. O quarto estava impecável, como sempre, mas um objeto fora do lugar chamou a sua atenção. Um caderno castanho, parcialmente escondido debaixo da almofada. Isabel sabia que não devia, que estava a invadir a privacidade de Teresa, mas a sua necessidade de compreender, de proteger as suas filhas, sobrepôs-se à sua hesitação. Com as mãos a tremer,
pegou no caderno e abriu-o. As primeiras páginas continham notas aparentemente inocentes sobre os horários, preferências alimentares e marcos de desenvolvimento das meninas. Mas, à medida que Isabel folheava mais, o seu coração começou a bater mais forte. As entradas tornaram-se mais detalhadas, mais pessoais. Hoje, a Sofia disse a sua primeira palavra: mamã. O meu coração quase parou. Por um momento, esqueci-me de que não posso responder a isso. Não posso abraçá-la e dizer-lhe o quanto a amo. Ser uma observadora silenciosa é o fardo mais pesado que já carreguei. Isabel sentiu as pernas cederem e sentou-se na cama de Teresa, incapaz de parar de ler. A Leonor teve outro pesadelo. Lembro-me de como eram frequentes nos primeiros meses. Cantei-lhe baixinho a canção de embalar que as costumava acalmar quando eram bebés. Funcionou como magia, mesmo que ela não saiba conscientemente por quê. Página após página, Isabel descobriu detalhes íntimos sobre as suas filhas, observações e emoções que iam muito além do papel de uma ama. Teresa não estava apenas a cuidar das meninas, ela conhecia-as de uma forma profunda, quase maternal. Uma passagem em particular arrepiou Isabel. Hoje é o 2º aniversário das meninas. 2 anos desde que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vê-las crescer felizes e amadas dá-me forças para continuar. Mas a dor de não poder chamá-las de minhas, de ter de esconder a verdade, é quase insuportável. O Ricardo e a Isabel são pais maravilhosos, mas, como dói ver outro casal a viver a vida que deveria ter sido minha. Isabel fechou o caderno abruptamente, a sua mente a fervilhar com as implicações do que acabara de ler. Teresa não era apenas uma ama dedicada. Ela tinha uma profunda ligação pessoal com as meninas, uma ligação que remontava ao seu nascimento. Com o coração pesado e a mente cheia de perguntas, Isabel recolocou o caderno onde o tinha encontrado e saiu silenciosamente do quarto. Tinha de falar com o Ricardo imediatamente. No hospital, Ricardo sentava-se ao lado da cama da Leonor, segurando a sua mãozinha enquanto ela dormia. O som constante dos monitores era o único som na sala silenciosa. Quando Isabel entrou, a expressão no seu rosto disse-lhe imediatamente que algo estava errado. Isabel, o que aconteceu? Perguntou ele, levantando-se para a encontrar. Isabel fechou a porta silenciosamente antes de se virar para o marido, os seus olhos a transbordar de lágrimas. Ricardo, acho que descobrimos algo sobre a Teresa. Algo enorme. Ela então contou a sua descoberta do diário, partilhando as passagens que tinha memorizado, a sua voz a tremer a cada revelação. Ricardo ouviu atentamente, o choque e a crescente preocupação gravados no seu rosto. Meu Deus, murmurou ele quando Isabel terminou. Então, achas que ela pode ser a mãe biológica das meninas, completou Isabel, a realidade da situação finalmente a tomar forma em palavras. Sim, acho que sim, ou pelo menos ela tem uma ligação muito próxima com o nascimento delas. Ricardo passou as mãos pelo rosto, tentando processar a enormidade de tudo aquilo. Isso explicaria tanta coisa. O seu conhecimento detalhado das meninas, a sua dedicação quase obsessiva, a mudança de identidade. E agora, o seu conhecimento da condição da Leonor, acrescentou Isabel. Ricardo, o que fazemos? Antes que Ricardo pudesse responder, houve uma batida suave na porta. Era Teresa, com um ar exausto, mas determinado. Lamento interromper, começou ela, mas acho que tenho uma ideia sobre o tratamento da Leonor. Tenho andado a pesquisar e... Ela interrompeu-se, notando a atmosfera tensa e a forma intensa como Ricardo e Isabel a olhavam. Está tudo bem? Ricardo e Isabel trocaram um olhar rápido, comunicando silenciosamente. Foi Isabel quem finalmente falou, a sua voz suave mas firme. Teresa, acho que está na hora de termos uma conversa séria. Sobre ti, sobre as meninas, sobre a verdade. Teresa empalideceu visivelmente, todo o seu corpo a contrair-se.
Por um momento, pareceu que ia fugir, mas depois os seus ombros descaíram em resignação. Eu sabia que este dia acabaria por chegar, sussurrou ela, lágrimas a começarem a formar-se nos seus olhos. Só esperava ter mais tempo. Ricardo aproximou-se, colocando uma mão gentil no ombro de Teresa. Não estamos aqui para te julgar, Teresa. Só queremos compreender. Pelo bem da Leonor, pelo bem de todas as meninas, precisamos de saber a verdade. Teresa assentiu lentamente, enxugando uma lágrima teimosa. Tem razão, está na hora da verdade. Mas é uma história longa e complicada, e temo que, quando souberem tudo, nada voltará a ser o mesmo. Enquanto os três se preparavam para uma conversa que mudaria as suas vidas para sempre, a Leonor mexeu-se no sono, como se sentisse a tensão no ar. Lá fora, da janela do hospital, o sol começava a pôr-se, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era o fim de um dia, mas o início de uma nova realidade para a família Teixeira, uma onde os segredos do passado viriam finalmente à luz, trazendo consigo o poder de redefinir tudo o que eles acreditavam sobre família, amor e sacrifício. O quarto do hospital estava cheio de um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som constante dos monitores ligados à pequena Leonor. Teresa sentou-se na beira de uma cadeira rígida, as mãos a tremerem ligeiramente enquanto enfrentava os olhares expectantes de Ricardo e Isabel. Por onde começo? Murmurou Teresa, mais para si mesma do que para os outros. Ela respirou fundo, reunindo a coragem para revelar a verdade que guardara por tanto tempo. O meu nome verdadeiro é Catarina Carvalho, começou ela, a sua voz pouco acima de um sussurro. E eu sou a mãe biológica das meninas. A revelação, embora suspeita, ainda atingiu o quarto como uma bomba. Isabel ofegou, levando a mão à boca, enquanto Ricardo se encostava à parede, os olhos fixos em Teresa. Catarina, começou Isabel, a sua voz a falhar. Como é que isso é possível? Catarina enxugou uma lágrima que rolava pela sua bochecha antes de continuar. Há 3 anos, eu era uma cientista promissora a trabalhar num projeto de investigação genética altamente confidencial. O objetivo oficial era estudar e desenvolver tratamentos para doenças genéticas raras. Pelo menos era o que nos diziam. Ela fez uma pausa, olhando para a Leonor a dormir. Eu era jovem, idealista, convencida de que estávamos a fazer algo revolucionário que poderia ajudar milhares de pessoas. Mas estava enganada. Terrivelmente enganada. Ricardo, que tinha permanecido em silêncio até então, finalmente encontrou a sua voz. O que é que descobriste? A verdade por trás do projeto, respondeu Catarina, o seu rosto a endurecer com a memória. Não estávamos a desenvolver curas. Estávamos a criar outra coisa, modificações genéticas que iam muito para além da ética médica. Quando percebi a verdadeira natureza das experiências, tentei expô-las. Isabel aproximou-se, sentando-se ao lado de Catarina. O que aconteceu? Ameaçaram-me, continuou Catarina, a sua voz a tremer. Disseram que se eu falasse, me usariam como cobaia. Fiquei aterrorizada, mas não podia ignorar o que estava para acontecer. Então, decidi sabotar o projeto por dentro. Catarina respirou fundo antes de prosseguir. Usei o meu próprio material genético, pensando que poderia controlar o resultado. Mas algo correu mal. Ou bem, dependendo da perspectiva. Em vez de um único embrião, acabei com 6. Perfeitamente viáveis, perfeitamente saudáveis. Ou assim eu acreditava na altura. As meninas, sussurrou Isabel, finalmente a compreender. Catarina assentiu, as lágrimas agora a correrem livremente. Quando descobri que estava grávida de sextuplas, entrei em pânico. Sabia que não podia deixá-las nas mãos daqueles cientistas. Então, fugi. Passei meses escondida, a mudar de cidade em cidade, sempre com medo de ser encontrada.
O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelos sons suaves do equipamento médico. Ricardo e Isabel trocaram olhares, tentando processar a magnitude das revelações de Catarina. Por que nós? Perguntou Ricardo por fim. Por que a nossa porta? Catarina olhou para eles com os olhos marejados de lágrimas. Eu fiz a minha pesquisa. Muita. Tinha de encontrar pessoas que não só pudessem dar às meninas uma vida confortável, mas que as amassem incondicionalmente. Observei-vos durante semanas antes de tomar a minha decisão. Vi como eram generosos, como desejavam desesperadamente ter filhos. E depois voltaste, como a ama, terminou Isabel, um pingo de acusação na sua voz. Catarina baixou a cabeça, a culpa evidente em cada linha da sua postura. Eu tentei ficar longe, juro que tentei. Mas vocês são pais. Podem imaginar como é ver os vossos filhos a crescer e não poder dizer-lhes quem são? Não poder abraçá-los quando choram, não poder. A sua voz quebrou e ela cobriu o rosto com as mãos, a soluçar silenciosamente. Isabel, apesar da sua própria turbulência emocional, sentiu uma pontada de compaixão. Vozes ecoaram no corredor. As outras meninas estavam a chegar com a enfermeira que as tinha estado a vigiar. Catarina tentou rapidamente recompor-se, enxugando as lágrimas. Sofia foi a primeira a entrar no quarto, os seus olhos perspicazes a notarem imediatamente a atmosfera tensa. Mamã? Por que é que a Teresa está a chorar? Isabel sentiu o coração apertar com a pergunta inocente. Como poderiam explicar algo tão complexo a uma criança de quase 3 anos? A Teresa está apenas preocupada com a Leonor, querida, interveio Ricardo gentilmente, pegando na Sofia ao colo. As outras meninas seguiram, cada uma reagindo à sua maneira à tensão no quarto. A Leonor, sempre a mais emotiva, correu para abraçar a Teresa. Não chores, Teresa. A mana vai ficar bem. Catarina abraçou a Leonor, visivelmente a lutar para manter a compostura. O momento foi simultaneamente doce e doloroso de testemunhar. Acho que devemos continuar esta conversa mais tarde, sugeriu Isabel, notando como as meninas pareciam sentir a atmosfera carregada do quarto. Ricardo assentiu, pousando a Sofia. Meninas, que tal irmos à cafetaria para um lanche? Enquanto Ricardo levava as crianças, Isabel ficou para trás com Catarina e a Leonor. O silêncio entre as duas mulheres estava pesado com palavras não ditas. Isabel, falou finalmente Catarina, a sua voz mal audível. Sei que me deves odiar agora. Eu não te odeio, interrompeu Isabel, surpreendendo ambas com a firmeza da sua voz. Estou magoada, confusa, assustada. Mas não te odeio. Como poderia? Tu deste-nos o maior presente que alguma vez recebemos. Catarina olhou para Isabel, surpreendida. Mesmo depois de saberes que te menti este tempo todo? Isabel soltou um suspiro profundo. Fizeste o que sentiste que tinhas de fazer para proteger as tuas filhas. Como mãe, consigo compreender isso. O que não sei é como avançamos a partir daqui. Eu não as quero tirar de vocês, disse Catarina rapidamente. Vocês e o Ricardo são os pais delas em todos os sentidos que importam. Estou eternamente grata por isso. Eu só quero poder continuar a fazer parte da vida delas, mesmo que seja apenas como a Teresa, a ama. Isabel olhou para a Leonor a dormir pacificamente, inconsciente do drama que se desenrolava à sua volta. Não sei se isso é possível agora, Catarina. Não depois de sabermos a verdade. E ainda há tantas perguntas. Sobre o pai delas? Perguntou Catarina suavemente. Isabel assentiu. Entre outras coisas, mas principalmente sobre o futuro. Como protegemos as meninas? Como lidamos com a sua condição médica? Como lhes explicamos tudo isto quando forem mais velhas? Catarina levantou-se, caminhando até a janela do hospital. Não tenho todas as respostas, Isabel, mas sei que juntas podemos encontrar um caminho. Para elas.
O regresso de Ricardo com as meninas interrompeu a sua conversa. As crianças entraram, trazendo pequenos lanches e sumos, aparentemente mais felizes após a pausa. Teresa, chamou a Beatriz, oferecendo-lhe metade da sua sanduíche. Trouxemos para ti também. O gesto inocente de amor fez Catarina sorrir por entre as lágrimas. Isabel observava, o seu coração dividido entre a proteção maternal e a compaixão. Ricardo, chamou Isabel suavemente. Acho que precisamos de falar em privado. O casal saiu para o corredor, deixando Catarina com as meninas. Através da janela para o quarto, podiam ver como as crianças gravitavam naturalmente em torno dela, procurando o seu conforto e atenção. — O que fazemos? Perguntou Isabel, a sua voz a tremer ligeiramente. Ricardo passou as mãos pelo rosto cansado. — Não sei, querida. Isto é maior do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Mas uma coisa é certa. Temos de pensar nas meninas em primeiro lugar. Isabel assentiu. Ela tem conhecimento crucial sobre a condição delas, sobre os seus riscos genéticos. Não podemos simplesmente mandá-la embora. Não, concordou Ricardo, mas também não podemos continuar como se nada tivesse mudado. E há mais nesta história, Isabel. Eu consigo sentir. Ela não nos contou tudo ainda. Isabel olhou de volta para o quarto, onde Catarina estava agora a ler uma história para as meninas, a sua voz suave a flutuar através do vidro. Sabes o que é mais difícil? Ver como elas a amam, como confiam nela, instintivamente. Talvez elas sempre souberam, de alguma forma. Ricardo abraçou Isabel, oferecendo um conforto silencioso. Vamos resolver isto, meu amor. Um passo de cada vez. Dentro do quarto, a Inês tinha adormecido no colo de Catarina, enquanto as outras meninas se aninhavam à sua volta a ouvir a história. A Leonor tinha acordado e observava a cena com olhos sonolentos. Era uma imagem de puro amor incondicional, complicada pela verdade recém-revelada que pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade. A noite caiu sobre o hospital, trazendo a promessa de mudanças inevitáveis. A família Teixeira estava à beira de uma transformação profunda, e ninguém sabia exatamente o que o amanhecer traria. Mas uma coisa era certa: o amor pelas 6 meninas que tinham unido as suas vidas de formas tão inesperadas guiaria qualquer decisão que tivesse de ser tomada. Catarina olhou para as crianças a dormir à sua volta, o coração cheio de amor e arrependimento. Mais verdades teriam de ser reveladas, mais segredos partilhados. Mas por agora, neste momento de calma, antes da próxima tempestade, ela permitiu-se ser grata apenas por estar ali, rodeada pelo amor das suas filhas, mesmo que elas não soubessem quem ela realmente era. O futuro era incerto, mas o amor, em todas as suas formas complexas e inesperadas, era a única certeza que tinham. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do escritório de Ricardo na Quinta da Bela Vista, lançando sombras dançantes sobre os rostos tensos reunidos no interior. Ricardo, Isabel e Teresa sentavam-se em silêncio carregado, o ar pesado com as revelações dos últimos dias e a promessa de mais verdades por vir. Teresa, ou Catarina, como agora sabiam, torcia as mãos no colo, o seu rosto uma máscara de ansiedade e determinação. Há mais que precisam de saber, começou ela, a sua voz um mero sussurro. Isabel inclinou-se para a frente, uma mistura de apreensão e curiosidade nos seus olhos. Mais? O que mais poderia haver? Catarina respirou fundo, firmando-se. É sobre o pai das meninas. Eu não fui completamente honesta sobre como engravidei. Ricardo sentiu um nó a apertar-se no seu estômago. O que queres dizer? Quando eu trabalhava na empresa de investigação genética, começou Teresa, a sua voz a tremer ligeiramente, envolvi-me com o meu chefe. Era uma relação complicada, secreta, mas intensa. Isabel e Ricardo trocaram olhares surpreendidos. O teu chefe? Perguntou Isabel, incrédula. Catarina assentiu, lágrimas a começarem a formar-se nos seus olhos. Sim,
E há mais. Ela olhou diretamente para Ricardo, o medo e o arrependimento a encherem o seu olhar. Ricardo, o homem de quem estou a falar, é o teu irmão, Miguel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu como se o chão lhe tivesse sido arrancado de debaixo dos pés. O seu rosto ficou visivelmente pálido e por um momento pareceu que ia desmaiar. Miguel? Conseguiu ele finalmente dizer, a sua voz rouca de choque. O meu irmão? Miguel? Catarina assentiu tristemente. Sim, eu não sabia no início que vocês os dois eram irmãos. Só descobri mais tarde, quando vos investiguei, antes de deixar as meninas aqui. Isabel, que tinha permanecido em silêncio, finalmente encontrou a sua voz. Mas como? Ricardo, nunca mencionaste que o Miguel estava envolvido em investigação genética. Ricardo passou as mãos pelo rosto, tentando processar. Eu não sabia. Não vejo o Miguel há anos. Tivemos uma discussão e... Bem, perdemos o contato. Não fazia ideia do que ele andava a fazer. Catarina continuou a sua história, a sua voz a tremer com emoção suprimida. O Miguel era brilhante, visionário. O projeto em que estávamos a trabalhar era revolucionário, mas também perigoso. Quando percebi a verdadeira natureza das experiências, fiquei horrorizada. Tentei convencê-lo a parar, mas ele estava obcecado em melhorar a humanidade. Ele sabe das meninas? Perguntou Isabel suavemente, o seu olhar a alternar entre Catarina e Ricardo. Catarina abanou a cabeça. Não. Quando decidi sabotar o projeto e fugir, não lhe contei sobre a gravidez. Pensei que seria mais seguro para todos se ele nunca soubesse. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A sua mente girava com as implicações desta revelação. O seu irmão, com quem não falava há anos, era o pai biológico das meninas. Era quase demais. Ricardo, chamou Isabel gentilmente, preocupação na sua voz. Ele virou-se lentamente, encontrando o olhar de Catarina. Tens a certeza? Absoluta certeza de que o Miguel é o pai? Catarina assentiu com firmeza. Sim, tenho a certeza. Os testes genéticos que fizemos como parte da experiência não deixam margem para dúvidas. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso de tudo aquilo. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de dor e determinação. Temos de lhe contar. O Miguel tem o direito de saber. Ele é pai. Isabel levantou-se, colocando uma mão reconfortante no braço de Ricardo. Tens a certeza, querido? Isto vai mudar tudo. Ricardo assentiu lentamente. Sim, as meninas merecem conhecer todos os aspectos da sua origem. E o Miguel? Bem, apesar dos nossos conflitos passados, ele é meu irmão e o pai delas. Catarina pareceu aliviada com a decisão, embora o medo ainda fosse evidente nos seus olhos. E se ele quiser fazer parte da vida delas? E se ele tentar levá-las? Não vamos deixar que isso aconteça, disse Isabel com firmeza, surpreendendo todos com a força na sua voz. Nós somos os pais legais destas meninas, mas talvez seja bom para elas terem mais pessoas a amá-las. Ricardo pegou no telefone, as mãos a tremerem ligeiramente. Vou ligar-lhe agora, pedir-lhe para vir aqui. Esta conversa tem de acontecer pessoalmente. O telefonema foi breve e tenso. Miguel, surpreendido pelo contacto inesperado do irmão após tantos anos, concordou em vir à Quinta da Bela Vista no dia seguinte. As horas que se seguiram foram repletas de ansiedade e preparativos. Catarina partilhou mais detalhes da sua relação com Miguel, do projeto de investigação e dos possíveis riscos e implicações para a saúde das meninas. Ricardo e Isabel ouviram atentamente, as suas mentes a trabalhar para absorver e processar cada nova peça de informação. Na manhã seguinte, a tensão era palpável na quinta. As meninas, sensíveis como sempre, pareciam sentir que algo importante estava a acontecer, embora não compreendessem o que. Catarina passou a manhã com elas, tentando manter uma aparência de normalidade, enquanto o seu coração batia descompassado ao pensar em ver Miguel novamente.
Quando a campainha finalmente tocou, anunciando a chegada de Miguel, pareceu que o tempo tinha parado. Ricardo abriu a porta, encarando o irmão que não via há anos. Miguel parecia mais velho, com fios de cabelo grisalho nas têmporas e rugas de preocupação à volta dos olhos. Mas o olhar determinado e inteligente que Ricardo se lembrava tão bem ainda estava lá. "Ricardo", disse Miguel em voz baixa, estendendo a mão. "Miguel?", respondeu Ricardo, aceitando o aperto de mão que rapidamente se tornou num abraço tenso, carregado de anos de distância e ressentimento não resolvido. No escritório, a atmosfera era elétrica. Miguel pareceu surpreendido ao ver Catarina, claramente não esperando a sua presença. "Catarina? O que estás a fazer aqui?", perguntou ele, a confusão estampada no seu rosto. Catarina deu um passo em frente, lágrimas a brilhar nos seus olhos. "Miguel, há algo que precisas de saber. Algo que eu devia ter te contado há muito tempo." Nas 2 horas seguintes, a verdade veio à tona. Catarina explicou a gravidez, a sua fuga e como tinha deixado as meninas com Ricardo e Isabel. Miguel ouviu em silêncio, o seu rosto uma máscara de choque e incredulidade. Eu sou pai?", conseguiu ele finalmente dizer, a sua voz embargada pela emoção. "De sextuplas?", Ricardo assentiu gravemente. "Sim, Miguel, tu és o pai delas. E eu? Bem, eu sou o pai adotivo delas." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções conflituantes. Miguel levantou-se abruptamente, caminhando até a janela, com vista para o jardim, onde as meninas brincavam, inconscientes da tempestade emocional lá dentro. Elas são lindas", sussurrou ele, observando as 6 meninas idênticas a correr e a rir. Isabel aproximou-se, colocando uma mão gentil no ombro de Miguel. "Elas são incríveis, Miguel. E agora tens a oportunidade de as conhecer, de fazer parte da vida delas." Miguel virou-se, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. "Depois de tudo o que eu fiz, depois de todos estes anos, vocês aceitar-me-iam realmente na vida delas?" Ricardo deu um passo em frente, a tensão ainda visível na sua postura, mas a determinação nos seus olhos. "Miguel, o que aconteceu no passado? Bem, não podemos mudar, mas podemos escolher como avançamos. Por elas." As horas que se seguiram foram repletas de conversas difíceis, planos cuidadosos e, surpreendentemente, momentos de renovada ligação entre os irmãos. Miguel ouvia, fascinado, enquanto Ricardo e Isabel contavam histórias sobre as meninas, os seus olhos a transbordar de uma mistura de arrependimento pelo tempo perdido e esperança no futuro. Catarina, inicialmente apreensiva com a presença de Miguel, relaxou gradualmente ao ver a sua reação genuína e amorosa à notícia das suas filhas. Como fazemos isto?", perguntou finalmente Miguel, olhando para Ricardo, Isabel e Catarina. "Como integramos tudo isto de uma forma que seja saudável para as meninas?" Isabel, sempre a voz da razão, sugeriu: "Acho que devemos fazer isso gradualmente. Apresentar-te primeiro como um amigo da família. Dar tempo às meninas para se habituarem a ti antes de lhes contarmos toda a verdade." Ricardo assentiu em concordância. "Concordo, e todos precisamos de estar na mesma página. As meninas são e serão sempre a nossa prioridade número 1. Miguel olhou para o irmão, a gratidão a brilhar nos seus olhos. "Obrigado, Ricardo, por cuidares delas, por amá-las, por me dares esta oportunidade." Catarina, que estivera calada por um tempo, falou finalmente: "Miguel, eu lamento nunca te ter contado antes. Tive tanto medo." Miguel virou-se para ela, a sua expressão a suavizar. "Eu compreendo, Catarina. Ou devo dizer, Teresa? Fizeste o que achaste que era melhor para as proteger. Não te posso culpar por isso." Com o avançar do dia, chegou o momento mais antecipado e temido por todos: apresentar Miguel às meninas. Decidiram fazê-lo no jardim,
um ambiente familiar e confortável para as crianças. Quando Miguel pisou o jardim, as 6 meninas pararam as suas brincadeiras, olhando curiosamente para o recém-chegado. Sofia, sempre a líder natural, aproximou-se primeiro. "Olá", disse ela, a sua voz pequena, mas confiante. "Quem és tu?" Miguel ajoelhou-se ao seu nível, um sorriso trêmulo nos lábios. "Olá, Sofia. Eu sou o M. Sou um velho amigo do teu pai." Uma a uma, as outras meninas juntaram-se a eles, cada uma reagindo à sua maneira ao novo adulto nas suas vidas. A Leonor, sempre desconfiada de estranhos, escondeu-se atrás das pernas de Isabel. A Carolina, no entanto, estendeu imediatamente a mão a Miguel, oferecendo-lhe uma flor que tinha colhido. Ao observar a cena, Ricardo sentiu um turbilhão de emoções. Alegria ao ver o seu irmão a interagir com as meninas, preocupação sobre como isto afetaria a dinâmica familiar, esperança de que, de alguma forma, pudessem criar uma nova normalidade, juntos. Quando o sol começou a pôr-se, banhando o jardim numa luz dourada, os adultos reuniram-se novamente no escritório de Ricardo para discutir os próximos passos. "Precisamos de regras claras", começou Ricardo, olhando diretamente para Miguel. "A Isabel e eu somos os pais legais das meninas. Isso não muda." Miguel assentiu rapidamente. "Compreendo e respeito totalmente isso." "Mas queremos que faças parte da vida delas, Miguel", acrescentou Isabel, "de uma forma que seja saudável e positiva para todos." Catarina, que tinha observado a cena do jardim com uma mistura de emoções, falou suavemente. "As meninas parecem gostar de ti, Miguel. Acho que, com tempo e paciência, isto pode funcionar." Ricardo olhou para cada pessoa, por sua vez, sentindo o fardo da responsabilidade, mas também um renovado sentido de esperança. "Vamos fazer isto passo a passo. Visitas regulares, sempre supervisionadas no início. Vamos construir esta relação gradualmente." Miguel, com lágrimas nos olhos, assentiu. "Obrigado. A todos vocês. Eu sei que não mereço esta segunda oportunidade, mas prometo que farei tudo o que puder para ser o melhor pai e tio que estas meninas poderiam ter." Ao cair da noite sobre a Quinta da Bela Vista, uma nova dinâmica familiar começou a formar-se. Era complexa, não convencional e cheia de potenciais desafios, mas também repleta de amor, perdão e a promessa de um futuro em que 6 meninas extraordinárias teriam mais pessoas para as amar e proteger. Ricardo, ao olhar para as luzes da cidade ao longe, refletiu sobre a imprevisibilidade da vida. Apenas algumas semanas antes, ele acreditava que a sua família estava completa. Agora, ela tinha se expandido de formas que ele nunca poderia ter imaginado. Sim, era assustador, mas também era emocionante. Com um último olhar para o jardim, onde as meninas ainda brincavam sob o olhar atento de Isabel e Catarina, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Não importava o que o futuro trouxesse, ele faria tudo ao seu alcance para garantir que as suas filhas, porque era assim que ele as via, independentemente da biologia, crescessem rodeadas de amor, compreensão e apoio. A verdade tinha sido revelada e, embora fosse chocante e complicada, também trouxe a oportunidade de cura, reconciliação e um novo começo para todos os envolvidos. E no centro de tudo estavam 6 meninas, alheias ao drama que girava à sua volta, mas profundamente amadas por uma família que tinha crescido de formas inesperadas e maravilhosas. A Quinta da Bela Vista fora transformada num conto de fadas. Balões coloridos balançavam na brisa suave, fitas cintilantes cobriam as árvores e uma enorme faixa dizia: "Feliz terreiro aniversário. Sofia, Matilde, Leonor, Carolina, Beatriz e Inês." O riso das crianças enchia o ar, misturando-se com a música alegre que tocava ao fundo. Ricardo observava a cena com um sorriso, o seu coração a transbordar de emoção. Há 3 anos, 6 pequenos milagres tinham entrado na sua vida,
virando o seu mundo de cabeça para baixo da forma mais maravilhosa possível. E agora, após meses de revelações chocantes e ajustes emocionais, aqui estavam eles, a celebrar não apenas o aniversário das meninas, mas o nascimento de uma nova dinâmica familiar. Isabel aproximou-se, entrelaçando os seus dedos com os dele. Eles parecem tão felizes, murmurou ela, observando as sextuplas a correrem, a brincar com outras crianças. Sim, concordou Ricardo, apertando suavemente a mão da sua esposa. E olha para o Miguel e para a Teresa. Do outro lado do jardim, Miguel estava ajoelhado a ajudar a Carolina a atar o sapato. O seu rosto brilhava com um sorriso, os seus olhos vivos com amor paternal. Perto dali, Teresa observava, uma mistura de emoções a atravessar o seu rosto. Nas últimas semanas, Miguel tinha se dedicado totalmente a conhecer as suas filhas e a fazer as pazes com o passado. A sua transformação foi notável. O cientista, outrora obcecado, tinha se tornado num pai amoroso e atencioso. Teresa, chamou Miguel, levantando-se depois de ajudar a Carolina. Podemos falar por um momento? Teresa assentiu, seguindo-o para um canto mais sossegado do jardim. Ricardo e Isabel observaram à distância, dando-lhes privacidade, mas mantendo-se alertas para qualquer sinal de desconforto. Eu quero pedir desculpa, começou Miguel, a sua voz embargada pela emoção. Por tudo. Pelo projeto, por não te ouvir quando tentaste avisar-me sobre os perigos, por te colocar naquela posição impossível. Teresa olhou-o nos olhos, lágrimas a formarem-se. Miguel, eu... Por favor, deixa-me terminar, pediu ele gentilmente. Foste incrivelmente corajosa. Protegeste as nossas filhas, deste-lhes uma oportunidade de uma vida normal e feliz. E agora? Agora deste-me a oportunidade de as conhecer, de fazer parte da vida delas. Nunca te poderei agradecer o suficiente. Teresa enxugou uma lágrima. Obrigada, Miguel. Isso significa muito para mim. E ver-te com elas, ver como mudaste, é mais do que eu poderia ter esperado. Miguel pegou nas mãos de Teresa. Prometo-te, Teresa, que serei o melhor pai que puder ser para elas. Estarei presente, apoiarei, amá-las-ei incondicionalmente. E espero que, com o tempo, tu e eu possamos construir uma amizade. Pelo bem das meninas. Teresa assentiu, um sorriso genuíno a iluminar o seu rosto. Gostaria muito disso. Do outro lado do jardim, Ricardo observou o momento com um turbilhão de sentimentos. O seu irmão, outrora tão distante, estava agora de volta à sua vida de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Acho que está na hora, sussurrou Isabel, dando um aperto reconfortante no braço de Ricardo. Ricardo respirou fundo e caminhou na direção do seu irmão. Miguel, notando a sua aproximação, pareceu momentaneamente apreensivo. Miguel, começou Ricardo, a sua voz firme mas gentil. Passamos por muito nos últimos meses. Revelações chocantes, emoções intensas, mudanças drásticas. Mas, olhando para ti agora, vendo como te dedicaste às meninas, acho que está na hora de deixarmos o passado para trás. Miguel olhou para o irmão, a esperança a brilhar nos seus olhos. Ricardo, eu... Não, deixa-me terminar, interrompeu Ricardo gentilmente. Tu és meu irmão, Miguel, e agora és também o pai biológico das minhas filhas. A nossa família pode não ser convencional, mas é nossa. E eu quero que façamos isto funcionar, juntos. Os dois irmãos olharam-se por um longo momento antes de partilharem um abraço apertado. Anos de ressentimento e distância a dissolverem-se naquele único gesto. Isabel, ao observar a cena, sentiu o coração encher-se de alegria. Virou-se para Teresa, que estava ao seu lado. Sabes, quando descobrimos a verdade sobre ti, fiquei com tanto medo. Medo de perder as minhas filhas, medo de que tudo o que construímos desmoronasse. Mas agora vejo que ganhamos muito mais do que perdemos. Teresa sorriu, lágrimas de felicidade nos seus olhos.
Isabel, tu e o Ricardo são os pais das meninas, em todos os sentidos que importam. Serei eternamente grata por terem aberto os vossos corações, não só a elas, mas a mim e ao Miguel também. As duas mulheres abraçaram-se, uma amizade profunda e uma parceria na criação das meninas, cimentada naquele momento. Mamã, papá, tio Miguel, Teresa. A voz animada da Sofia cortou o ar. Hora do bolo. A família reuniu-se à volta da grande mesa decorada, onde 6 bolos idênticos, cada um com o nome de uma das meninas, aguardavam. As sextuplas, vestidas em diferentes tons de rosa, fervilhavam de excitação, enquanto todos cantavam os parabéns a você. Ricardo olhou à sua volta, o seu coração a transbordar de amor. Isabel, a sua parceira em tudo, segurava a Inês nos braços. Teresa, a mãe biológica que tanto sacrificara, ajudava a Leonor e a Beatriz a soprar as velas. Miguel, o pai e tio recém-descoberto, ria-se enquanto a Carolina tentava roubar um pouco de cobertura com o dedo. E no centro de tudo estavam 6 meninas idênticas, cada uma única à sua maneira, a sorrir e a rir, rodeadas por mais amor do que alguma vez poderiam imaginar. Quando as velas foram sopradas e os aplausos se desvaneceram, Ricardo ergueu um copo de champanhe, pedindo a atenção de todos. Há 3 anos, começou ele, a sua voz embargada pela emoção. As nossas vidas mudaram para sempre. 6 pequenos milagres entraram nas nossas vidas, trazendo mais alegria, amor e, sim, desafios do que alguma vez poderíamos ter imaginado. Mas, olhando para todos vocês hoje, vejo que esses desafios nos tornaram mais fortes. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto à volta da mesa. A família não se define apenas por sangue ou papéis legais. Define-se por amor, por escolha, por compromisso. Sofia, Matilde, Leonor, Carolina, Beatriz e Inês, vocês têm a sorte de ter não 2, mas 4 adultos que vos amam incondicionalmente. Isabel, minha incrível esposa, obrigada pela tua força e amor inabaláveis. Teresa, a tua coragem e sacrifício trouxeram-nos até aqui. E Miguel, meu irmão, bem-vindo de volta à família. Lágrimas brilhavam nos olhos de todos, enquanto Ricardo erguia o seu copo. A família. A nossa família única, imperfeita e absolutamente maravilhosa. Que os anos vindouros sejam repletos de amor, risos e mais momentos como este. Enquanto os copos tilintavam e as meninas mergulhavam alegremente nos seus bolos, o ar encheu-se de uma sensação palpável de um novo começo. Os desafios do passado tinham sido superados, os segredos revelados, e agora, unidos pelo amor e pela aceitação, eles enfrentariam o futuro juntos. O sol começou a pôr-se, lançando um brilho dourado sobre a cena. As 6 irmãs Teixeira, cansadas mas felizes, aninharam-se nos colos dos adultos. Ricardo, segurando a Sofia enquanto ela adormecia, olhou para a sua família alargada com um sorriso. O caminho que os trouxera até aqui tinha sido inesperado e muitas vezes difícil, mas o resultado era nada menos que mágico. Naquele momento, rodeado de amor e da promessa de um futuro brilhante, Ricardo sabia, sem sombra de dúvida, que não importava o que o destino reservasse, eles enfrentariam tudo juntos, como a família extraordinária que se tinham tornado.